Eita, meu Deus, nós vamos falar de mistura. Ei, véi, muita gente já ouviu essa música, eu vou dizer. E 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque, 100% muito doido, 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 doido. Eita, menino, é 100% muito louca. Ei, meu amigo, deixa eu tirar aqui, amor. Ei, bicho. Essa música tá aí, Thiago canta, Gato Safado que essa banda de forró tudo canta. O pessoal da Bahia joga no axé, que é 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque, 100% muito louco. Meu amigo, os caras estão fazendo uma mistura, mas eu quero dizer pra você uma coisa. Meu amigo, pare de beber. Você pensa que o cara vai passar alguma coisa enchendo a boca, o estômago e a cabeça de álcool? Tem gente que já exala álcool de 10 metros de distância. Gente, pelo amor de Deus, pare com isso. Pare de beber, meu amigo. É uma mistura que não dá certo. Não dá, não. Certo? Esse é o recado que eu tenho para você agora, neste momento, mas vamos falar de misturas. O que são misturas? Misturas é você misturar um rolo de bagaceira, certo? Sem ocorrência de fenômeno químico. Mais uma vez, mistura é você reunir um bocado de coisa sem ocorrência de fenômeno químico. Atenção, tá, pessoal? Em outras palavras, você pega, nesse caso aqui, mistura o energético. Rapaz, negro viciado em energético, cuidado, viu, pessoal? A cabeça fica doida, o coração, ó, virado aí, quando pensa que não, tá lá, ó, encontrando com Jesus, ligeiro. Jesus diz, rapaz, demora mais um pouquinho aqui, ó. Vamos dar trabalho aos outros. Aí você já, eu quero ver Jesus logo, né? Aí fica só negro, só fica ó, no Red Bull energético para ficar virando noite. A noite foi feita, foi para dormir, meu amigo. Estudo no dia. E outro, tá com sono, tá estudando, tá com sono, durma. Não adianta o cara dormir, não estudar com sono. Agora também o cara não pode ter sono direto não, que aí é duro, né, bicho? Então é o seguinte, mistura é reunião de materiais sem ocorrência, gente, de fenômeno químico. Certo? Só ocorrência de fenômeno físico. Juntou, quando eu quiser separar tranquilamente, tá? E essas substâncias que estão misturadas, materiais que estão misturados, eles podem ser separados por processos físicos ou mecânicos de separação de misturas, que nós vamos falar isso no bloco de separação. Então assim, o que é mistura? É a reunião de várias substâncias, sem ocorrência, reunião de várias substâncias sem ocorrência de fenômeno químico. E essas substâncias, por sua vez, que estão juntas, podem ser separadas por processos físicos ou mecânicos. Quando eu estiver falando de separação de misturas, eu vou voltar essas palavras de processos físicos e mecânicos, mas processo físico é aquele que envolve mudança de fase. Por exemplo, destilação, eu tenho que aquecer a mistura, o líquido passa do líquido para o estado gasoso e depois volta para o estado líquido. Por exemplo, se você quiser separar uma mistura de água e sal, por exemplo. Apesar que destilação não seria o método mais apropriado aí, se você quiser só o sal, que é um pouco caro, era melhor você fazer uma evaporação. Isso é um exemplo de um processo físico. O processo mecânico é aquele que não envolve mudança de fase. Do jeito que está, a galera manda bronca, tá? A galera manda bronca. Tipo assim, eu tenho uma catação, que eu utilizei de exemplo na outra videoaula. Quando você faz a catação ali, você não precisou derreter o feijão ou botar para ficar sólido, não sei o quê. Não teve nenhum problema com isso aí, tá, pessoal? Então é o seguinte, o violão aqui está querendo cair, mas não cai não. Então, misturas são substâncias que misturadas podem ser separadas por processos físicos que envolvem mudanças de fase ou estados de agregação, ou, epa, é com emoção, aí o violão ainda caiu, aí. Então, voltando, misturas são substâncias que podem ser reunidas e que podem ser separadas tranquilamente, sem ocorrência de fenômeno químico, e elas podem ser separadas por processos físicos ou mecânicos. Processos físicos aí são processos que envolvem mudanças de fase.
de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou processos mecânicos, como o caso da catação do feijão, do jeito que está, você já desenrola, não precisa mudar o estado de agregação. Uma mistura ela vai ser homogênea, pessoal, quando ela tiver apenas um único aspecto, uma única fase, tá? Tanto a olho nu como ao microscópio. Os alunos pensam, às vezes, que toda coisa que vai para o microscópio vai dar para ver as partículas. Quando você tem sal em água, a partícula é muito pequena, geralmente menor do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 de metro. E aí o seguinte, pessoal, é muito pequena para o microscópio estar procurando aquela partícula do sal lá que está separada. Então, assim, todo material que tanto a olho nu e também, obrigatoriamente ao microscópio, apresenta apenas um único aspecto, seria uma mistura homogênea. Exemplo, soro caseiro. Quando dá diarreia, a veia sua aí anal está meio metralhada, né? Fica ali a pressão, força sobre área, não é não? Fica aquela pressão ali, nem quer sair, tem que liberar, meu amigo. Procurar o banheiro mais próximo. Tem gente que não consegue nem chegar ao banheiro, o Nescauzão desce, mela a meia, velho. E aí tem que fazer a reidratação oral, né? E o soro caseiro seria um exemplo de uma mistura homogênea. Mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta mais de um aspecto ou mais de uma fase, ok? Mistura heterogênea apresenta mais de um aspecto ou mais de uma fase. E aí o que é que acontece? As misturas homogêneas, elas apresentam um único aspecto, tanto a olho nu quanto ao microscópio. Mistura heterogênea, ela apresenta... Tem mistura heterogênea que apresenta só a fase a olho nu, mas ao microscópio apresenta subdivisões. Exemplo, leite. Leite, você olhando assim pensa que é homogêneo, mas quando você vai dar uma analisada melhor, tem a parte aquosa, líquida, água, mas tem a parte de gordura, tem a parte de proteína, né? Tem umas proteínas grandes lá. Então é o seguinte, leite é um exemplo de uma mistura heterogênea. Sangue também é um exemplo de mistura heterogênea. Eu sei que você se cortar aí agora um pouquinho, tá? Se cortar um pouquinho, vai sair a questão do sangue, você vai perceber um único aspecto. Mas quando você for para o microscópio, você vai ter glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, megacariócitos, plaquetas e aí vai. Então você tem várias subdivisões. Se for flamenguista, é arriscado ainda ter sangue de barata dentro, né? Gente, é só tirando onda, viu, gente? Nenhum problema, cada um sofre do jeito que quer. Então é o seguinte, agora Ailton vem aqui na câmera rotando. Ei, gente, eu sei que esse negócio de time, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro que segue muita gente, tem muito flamenguista, do Brasil todo, né? Eu sou São Paulino, né? Mas o São Paulo tá meio coisado, ó, velho. Tá russo. Tá russo. Aí é melhor até não torcer. É melhor até não torcer. Ao menos por enquanto, para não sofrer, né? E aí o que é que acontece? Eu tenho aqui dois materiais, granito e pólvora. Granito e pólvora são exemplos de misturas, gente, heterogêneas. O granito, ele é formado por quartzo, feldespato e mica, tá? O granito, formado por quartzo, feldespato e mica, são esses três materiais. E a pólvora é formado por carvão, enxofre e salitre. Salitre é um tipo de sal, tá, pessoal? Salitre do Chile. E aí eu só vou colocar um exemplo. Chega aqui, ó, nessa parte aqui eu vou colocar aqui. Se eu, por exemplo, tivesse água, acho que dá pra ver. Água, tivesse óleo, tivesse sal de cozinha e tivesse gelo. Tudo misturado, tudo misturado. Se eu perguntasse aqui a você, gente, é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Aí você ia responder, professor, essa tá fácil. É uma mistura homogênea, professor, tá tranquilo isso aí. Opa, homogênea não, heterogênea. Porque o gelo vai ficar boiando, vai ser uma fase, o sal vai misturar com a água, vai ser outra fase, e o óleo vai ficar também ali em cima da água líquida, né? Então aqui vai formar uma mistura heterogênea, tá? Vai formar uma mistura heterogênea. Quantas fases eu vou ter aqui nessa mistura? As fases são os aspectos. Aí a resposta, pessoal, vai ser 3. Um é a fase do óleo, o outro é a água com sal, e o outro é o gelo. Aí tem gente que diz, professor, mas o gelo vai derreter. Gente, para de viajar. Um dia vai derreter, mas aqui não está derretido.
Então você vai considerar o gelo como sendo uma fase. Só relembrando. Mistura heterogênea. As fases são os aspectos. Gelo consome, sal dissolvido e óleo terceiro. Outra coisa. Se você botar sal demais, vai formar uma mistura heterogênea. Mas quando marinado, você vai ter que contribuir com aquilo dissolveu, pessoal, né? Quando ele botar demais, ele vai botar assim, sal em, eu vou falar até em inglês, em excesso. Olha, quando tiver sal demais, vai dizer sal em excesso. Ah, Mr. M. E aí, quando ele perguntar componentes, componentes são as substâncias ou materiais que estão envolvidos. Por exemplo, óleo seria um componente, água seria outro componente, sal seria outro componente e gelo não seria outro componente. Sabe por quê? Porque gelo é o quê? É água. E água é o quê? É água. Certo, pessoal? Então aqui eu só conto um componente só. Então óleo 1, água e sal outro, óleo 1, água outro, sal outro. São 3 componentes aqui. 3. E o gelo é a mesma cor da água. Aí eu não conto como outro componente. Então nós teríamos o que, pessoal? 3 componentes. Pessoal, no decorrer do nosso curso, tá? É importante que você venha seguindo a sequência, pessoal. E química é uma dificuldade muito forte para o país, né? As notas, os meninos sem saber, até professor não tem. Porque justamente não há uma consolidação, em muitos casos, da base. Não adianta você querer estudar a Química 2, a Química 3, Físico-Química Orgânica, se você não sabe a Química Geral, por exemplo, né? Então é importante que você pegue a base e vá evoluindo. E aí, geralmente, entre 6 e 7 aulas, nós vamos ter uma aula de exercícios, tá? Justamente do que aconteceu. Por exemplo, nós estamos indo nessa sequência, acho que vão ter mais um ou dois vídeos, eu acho que só um. E aí nós já vamos ter exercício dessa parte. E é importante que você treine, que você entenda. Faça um negócio bem consolidado que você vai ser feliz, tá? E química para os cursos de engenharia, para os cursos da área de saúde, biológica, tá? Quem vai fazer química também, né? Importantíssimo. E ajuda muito a construir o nosso país. No vídeo que vai vir na sequência, justamente eu fiz uma paródia, já vamos ter muitas músicas aqui, falando justamente de química para quê? Qual a importância do cara estudar química, o que é que influencia? E provavelmente irei trazer alguns detalhes que não estão na sua mente agora, ao menos assim, transparentes, de qual a necessidade do indivíduo que está estudando química, né? A química ela é muito importante para o desenvolvimento nacional e também você que está nos assistindo aí com o seu computador, com o seu material, a sua tecnologia, o alimento que você come, a digestão dos alimentos, o remédio que você toma, a roupa que você usa, tudo isso é influenciado, pessoal, pela química, tá bom? Vamos de música na sequência? Valeu, bom aí! Pá!